Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, nessa segunda-feira que eu peço a você que dê aquela moral na parceria do Ave Mais com a 1xBet. A 1xBet que paga bem, paga rápido. No primeiro comentário você tem o link, usa a palavra Ave Mais, essa palavra promocional Ave Mais, A-V-M-A-I-S, e você dobra a sua primeira aposta. Você faz o cadastro, você escolhe os jogos, olha, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, campeonatos pela Europa, pegando fogo, tem muito jogo acontecendo, e você pode fazer a sua aposta. E você, usando essa palavra Ave Mais, você dobra na primeira aposta que você fizer. Colocou 50, vira 100, colocou 100, vai a 200, vale muito a pena mesmo. Fortaleça a parceria do canal Ave Mais com a 1xBet. Bom, eu tô agora gostando de fazer isso, são 6h17 da manhã dessa segunda-feira. Eu tô gravando esse vídeo, você está vendo agora às 7 horas da manhã, está programado para 7 horas da manhã você me ver aqui, porque eu fui dar uma caminhada cedo. Eu moro aqui na zona sul do Rio de Janeiro, tô aqui emprestado, como eu já falei muito para vocês, aqui no apartamento da minha sogra, porque o meu apartamento está em obra depois de 25 anos, eu estou aqui alocado já há quase 8 meses, e aqui eu consigo dar as minhas caminhadas, mas juro que hoje a caminhada, eu nem música botei, geralmente boto lá o meu fone de ouvido, mas nem música. Fui conversando com Deus para entender o que está acontecendo, para poder ter algo para poder falar para vocês. Porque olha, eu tive a oportunidade durante esse final de semana, além de ver o jogo do Vasco, até por obrigação profissional, observar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, absolutamente todos. Campeonatos de Série B que passavam na madrugada, eu fui dormir tarde de sábado para domingo, vendo jogos, analisando, vendo estatísticas. Domingo vi jogo desde cedo, 11 horas da manhã, passando aí pelos jogos da tarde, os jogos da noite, para entender qual seria a resposta para essa pergunta que me assola há 3 anos aqui no canal. O que é mais importante para o Vasco poder jogar futebol? Para o Vasco poder competir? Um time bom, treinado por um treinador normal, treinador que não tem grande fama, vai? E quando eu falo time bom, com bons jogadores, jogadores que têm história no futebol, que já tenham serviços prestados. Um time razoável, com jogadores esforçados, taticamente empenhados, com um treinador muito bom, também anda? E por que eu estou perguntando isso? Porque eu vi os jogos do final de semana e comecei a analisar certas coisas, porque eu sou de uma época diferente. Mas de uma época em que a bola era redonda, a grama era verde, as regras eram as mesmas, e a gente via equipes que tinham jogadores muito diferentes e que conseguiam em campo vencer também pelos seus talentos. Mas eu tive a oportunidade de conviver com grandes treinadores como Tele Santana, Antônio Lopes, Joel Santana, Sebastião Lazzaroni e muitos outros treinadores, Carlos Alberto Silva, treinadores que tinham capacidade e que montavam equipes em cima das valências individuais. Eu tenho e eu vou me alongar um pouquinho hoje aqui, porque eu tenho uma noção de futebol que eu reforço muito vendo esses jogos do final de semana, quando eu vejo equipes sem nenhum craque. Eu não consigo ver nenhum craque. Eu vi o Ceará contra o Botafogo, cujo grande jogador hoje é o Speed Mendonça, que é um jogador que veio pro Botafogo, pro Corinthians, aliás, e passou. O Vina, que passou, não jogou no jogo de ontem, mas passou pelo Fluminense e foi. Você tem o Messias, que foi um zagueiro do América Mineiro, que jogou em Portugal, voltou, estava lá no Ceará. Aí você vai para o Botafogo com o Chay, com Erisson, Elson, sei lá, o centroavante que veio do Brasil de Pelotas. Aí você vê Santos e Curitiba, o Andrei, que jogou no Vasco, pisando na área, sofrendo pênalti. Você vê o Santos cheio de guri, toda hora gurizada entrando e os guris dando resultado, o Santos ganha o jogo. Você vai, por exemplo, ver um Bragantino com Ítalo, com
Léo Ortiz, que não foi aproveitado no Inter, com Lucas Cândido, jogador que não jogou no Atlético Mineiro, um canhoto que pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar de meia. Enfim, times sem grandes craques, sem grandes roupagens individuais, mas com uma forma de jogar extremamente competitiva, que me fazem pensar, refletir. Porque eu acho, e isso aí eu vou sempre ter essa opinião, que quem ganha jogo é jogador. O jogador, ele é fundamental. Só o jogador tem o feeling dele dentro de campo. E isso eu pensei muito dando essa volta aí, dando essa rodada pela Lagoa Rodrigo de Freitas, caminhando meus quase 8 quilômetros. Jogador ganha jogo. Os grandes jogadores, aqueles fora de série, são os que têm a noção individual dos duelos e têm a visão espacial. É o jogador que sabe ocupar um espaço dentro de campo que somente ele sabe. Sabe ver no adversário uma falha, uma valência errada que ele possa aproveitar. Eu me lembro bem, porque eu me considerava, e quando jovem jogava muito bem, handball. Participei de muitos campeonatos intercolegial pelos colégios que eu estudei. Às vezes era convidado para jogar, porque eu sempre fui muito alto, muito grande, muito ágil, né? Já pesei pouco. E eu tinha uma capacidade de leitura do jogo individual. Eu sabia como pivô que era, aonde eu podia jogar melhor, aonde eu podia gerar melhor. Às vezes eu pegava um adversário cujo giro para a direita dificultava, cujo o tostão que ele tinha recebido tinha trazido uma... Tostão é aquela pancada na perna, tinha trazido um movimento mais difícil para ele que eu podia aproveitar. Às vezes a saída dele, a preocupação dele me seguir, eu abri um buraco para alguém que pudesse vir de trás. Então eu tinha essa capacidade e eu vejo isso durante muitos anos nos grandes jogadores. Mas o grande jogador é o que tem a visão individualizada, mas tem a visão espacial do jogo. O jogador esforçado não consegue ter a individualidade. Ou só tem a individualidade, como por exemplo aquele pontinha burro que vai para dentro, é o rapidinho. O cara que não tem isso, que é o jogador obediente taticamente, e o jogador que tem essa visão mais individual e não tem a periférica, a ampla, esse jogador precisa do treinador. Esse jogador é o treinador que molda. Porque o craque, o treinador sabe que ele vai fazer o diferente. Vai incluí-lo dentro de um esquema, mas na hora do jogo, ele não vai obedecer o treinador se ele sentir que vai fazer alguma coisa dentro de campo que o adversário veja. Porque dentro de campo, quem vê o jogo é o jogador. Então essa dúvida, se um time com craques e um treinador comum anda, ou se um time com jogadores comuns, mas com um grande treinador também anda, eu acho que se complementam. Porque eu acho que o treinador é bom até a hora do jogo, até o momento em que a bola rola, até o momento em que se dá o início do jogo. E durante a semana o trabalho dele é fundamental e todos esses treinadores que eu falei tinham essa característica. Porque eu via, por exemplo, Tele Santana, Antônio Lopes faziam os chamados coletivos táticos, parando, orientando, fazendo o jogador cruzar várias vezes. Cruza no primeiro pau, cruza no segundo pau, todo mundo parado, mas ele treinava o movimento. Era o jogador que ia bater o pênalti e ele treinava o rebote. Ele pedia para o jogador perder o pênalti para que o rebote pudesse chegar. Até isso era treinado. Então esses detalhes o treinador fala. Como diz quem bate a falta do lado direito, quem bate a falta do lado esquerdo. A jogada ensaiada do jogador que sai por detrás da barreira e recebe para chutar em gol. Tem várias coisas que o treinador faz durante a semana. A transição rápida, o domínio de bola, o giro do meia para enfiar na ponta. Esses são treinamentos que eu vi, e que eu vi durante muitos anos, que você pode fazer sem ninguém. Eu ouvi uma vez de um treinador brasileiro, e eu não vou dizer o nome dele aqui, que o futebol é um grande bobinho, e é uma realidade. Aquela roda de bobinho que você às vezes vai no jogo e vê os jogadores fazendo aquecimento, aquilo ali deveria ser a maior valência do futebol. Porque aquilo serve exatamente porque o futebol como um jogo é para você ludibriar o adversário, você ganhar o adversário. Então quando você faz um bobinho e você faz 3 contra 3, 4 contra 4, no final são 10 contra 10, quando não com os goleiros usando. Então você precisa fazer com que aquele treinamento, aquele bobinho, seja muito importante, não só lúdico. Eu vejo muitos jogadores que usam aquilo como lúdico, como ser engraçado.
Eu vejo treinadores que não botam rachão antes do jogo, porque preferem treinar a bola parada, a tática, e são chamados de chatos, porque a cultura do futebol do Brasil é muito assim. Então eu acho que o treinador ele é muito importante, porque com um time de craques, ele vai saber, se for esperto, que é só dar uma orientação básica de agrupamento de linhas, de fechamento de espaços, de cobertura de laterais, de lançamentos em profundidade, de chegada no primeiro pau, de chegada no segundo pau, do meia entrando na área. Isso é o básico do futebol. Mas num time que tem jogadores limitados na parte técnica, mas que são obedientes, que são até muito inteligentes. Eu me lembro, Cadu era um jogador que o Vasco tinha, que foi daquele time de 2003, não era nenhum craque, mas Antônio Lopes me disse uma vez, foi o jogador mais inteligente que eu treinei. Incrível, porque era um jogador normalíssimo, mas era inteligente, porque sabia aquilo que o treinador pedia, faça isso, faça aquilo, tenta fazer isso, cobre isso, e ele entendia, ele tinha essa noção espacial. Diego Simeone, quem não viu o especial que está no Amazon, veja, Diego Simeone foi um jogador muito bom, mas não foi um craque, um virtuoso. Mas dentro de campo já tinha personalidade, já sabia se posicionar, já orientava mesmo jovem. Quando chegou no Sevilla, perguntou ao capitão, você é o capitão do time? E ele disse, sim, sou eu, garoto, o que você quer? E o Simeone disse, olha, vamos botar esse time para correr, hein? Eu quero ser campeão aqui. E o cara ficou assustado. Que isso, garoto? Ele falou, não sou garoto não, sou igual a você dentro de campo. Mas não era um craque, mas tinha essa personalidade. E eu acho que esse tipo de jogador precisa de um treinador para dar a orientação, para dar o incentivo, porque o treinador faz o treinamento no meio da semana, durante a semana, faz bons vídeos, edita, mostra o adversário, mostra o time limitado, como é que ele tem que se colocar. Mas infelizmente no Brasil, e eu passo isso para o Vasco, que está nesse bolo, aí vem a culpa dos dirigentes, porque o Vasco, por exemplo, não tem uma metodologia, um planejamento. O Vasco, historicamente, é um time que joga ofensivo, com atacantes de área que fazem gols, com pontas como Vivinho, como Mauricinho, como tantos outros. O Vasco, historicamente, com o Euler na ponta, sempre foi um time agudo, sempre teve um time com bons batedores de falta, com zagueiros clássicos, com volantes de pegada, com volantes de marcação. Então você precisa seguir esse modelo. Mas aí você traz um Marcelo Cabo, e no mesmo ano você traz o Fernando Diniz, é muito diferente, é pensar muito diferente, e aí está a culpa do dirigente. Porque o dirigente, ele pagando o salário em dia, ele podendo dar respaldo ao treinador de trabalho e estrutura, ele faz a obrigação dele, mas ele precisa também dar respaldo ao treinador no trabalho dele, segurar. E eu acho que o presidente Jorge Salgado está tentando fazer isso com o Zé Ricardo, num país em que a cultura é de muita pressão. E é difícil você não seguir a essa pressão, que é desde que o futebol é futebol. Quando o Zé Ricardo falou no sábado isso, que isso acontece desde então, é verdade. Se o Zé Ricardo sair, o Vasco vai trazer o 11º treinador em 3 anos. E aí a gente volta ao início do nosso papo. O Zé Ricardo com um time de craques faria um bom trabalho? O Cuca, com o time que o Vasco tem, faria um bom trabalho? Ou você não consegue orientar? Eu acho que o treinador é fundamental. Acho que o treinador hoje em dia, diferente do que era nos anos 70, 80 e 90, em que os treinadores eram bons na semana, mas no jogo a grande maioria era de jogadores diferentes. Eu disse aqui, os jogos da semana, do final de semana do Campeonato Brasileiro, não há um craque, não há um jogador. Dividimos o posto de melhor jogador do mundo há mais de 10 anos entre 2, Cristiano Ronaldo e Messi. O mundo anda pobre. Surge agora Mbappé, surgiu o Neymar, mas é muito pouco, comparado ao que era nos anos 80, nos anos 90, que todo ano a gente tinha um grande craque. Hoje a gente não tem. Então hoje o treinador é importante. É o Jürgen Klopp, que é muito bom. É o Mourinho, que é muito bom. É o Guardiola, que é muito bom. É o Unai Emery. São vários treinadores muito bons. E bons por quê? Porque eles jogam? Não, porque eles conseguem extrair do jogador normal, mas que tem uma mínima inteligência, capacidade de entender o jogo, ele consegue extrair esse bom do jogador. Então eu acho que o treinador tem culpa, sim. Tem muita culpa hoje em dia. O trabalho do Zé Ricardo não é bom no Vasco por isso, porque ele não está conseguindo extrair do seu time, que é um time limitado, é um time fraco, mas não é um time diferente dos demais. O Bahia, que é líder do campeonato, não tem esse time todo. Antes do campeonato, a torcida do Bahia estava pé da vida, o time nem na semifinal. O campeão da Bahia é o Atlético de Alagoinhas. Mas, da Liga,
quando você tem competição, quando você tem força, e eu vejo um Ceará, eu vejo um Fortaleza, eu vejo um Bragantino, eu vejo o Cuiabá jogando contra o Fluminense, brigando até o final, lutando muito, e com jogadores normais, absolutamente normais, mas o que tem? Orientados, organizados. Então eu acho que o trabalho do Zé Ricardo, como todos os treinadores de hoje em dia, precisa sim ser mais fiscalizado. A questão física do Vasco preocupa, porque o preparo físico, eu não vi nenhum time com 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, igual ao Vasco, com jogadores caindo no campo com câimbras. Isso precisa ser cobrado. E aí entra a gestão, aí entra a direção, e aí entra quem eu acho que não está preparado para isso. Porque o presidente Jorge Salgado já disse isso abertamente, e nos disse isso no café da manhã lá no Vasco. E nos disse isso quarta-feira, passada na festa de Roberto Dinamite lá na Lagoa, como o futebol mudou. Ora, presidente, em 1990 eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 52. As coisas mudaram muito. O seu grande guru no futebol é o Paulo Roberto Falcão, que foi um grande jogador de futebol, mas que como treinador foi fraco. Como gestor foi fraco. A preparação física tem que ser cobrado. Carlos Brasil, que o senhor escolheu, precisa ser cobrado disso. Carlos Brasil, você como gestor executivo do futebol, precisa cobrar isso. Não pode ter receio por conta de amizade, por conta de protecionismo, porque você gosta do Zé Ricardo e eu acho muito bacana, mas amigos, negócios à parte. O Vasco está acima disso tudo. E não há como pensar que o calor, como disse o Zé Ricardo no sábado, que é para todos. Por que o Nenê correu mais do que todos e não sente câimbra? Ele não tem calor? Que outros times também estão se acertando? Não interessa. O Vasco não ganha 4 jogos. O Vasco fez 17 jogos esse ano ruins. Então o treinador, dentro dessas minhas andanças por aí cedo, o treinador de futebol tem sim hoje uma responsabilidade maior do que na minha época. De fazer uma montagem de um time, independente de ter jogadores de grande nível, que não os terá, ninguém tem. Não dá para você chorar em cima do leite derramado. Porque a gente fala, o Benjamin Hohlheiser, que joga no River Plate, a gente enche a boca para falar desses gringos, de jogadores que vêm de fora. O Amarija, o Amarija está jogando no futebol norte-americano, só que a gente está tão carente que a gente pensa que um jogador estrangeiro vai dar resultado. Acho até que podem dar, pelo espírito, pela diferença, mas o treinador é fundamental, pelo trabalho dele, pela força dele, pela semana dele, pela motivação que ele dá aos jogadores, pelos bons treinamentos, pela insistência, com quem não bate de perna esquerda, com quem não bate de perna direita, com quem não sabe cabecear, com o lateral que não passa, com zagueiros que não são velozes. Treine, force-os, pare os treinamentos, oriente-os, faça treinamentos táticos, monte, saia do trivial, do treinamento em campo reduzido, amplie o campo, abra as linhas. É impossível que o Vasco tome o gol que tomou no sábado, exatamente porque a linha não acompanhou. Um jogador domina a bola e toca na corrida, o lateral esquerdo do Vasco não estava posicionado, e quem devia marcar o lateral não acompanhou. Por puro desleixo, por pura falta de concentração e foco. Isso não pode acontecer no futebol de hoje. E não vem com essa desculpa de que se não tem falha, não tem gol. Então falha do outro lado, é só o Vasco que falha. Então isso sim é culpa do treinador. E a gestão precisa cobrar disso e parar de viver num mundo de ilusão. Porque pagar salários e ter estrutura é ótimo, que bom que isso não é desculpa agora. Mas saber cobrar, ter uma metodologia, uma filosofia, o DNA do Vasco, isso precisa ser cobrado. O Vasco é um time ofensivo, é um time que não pode atacar com 4 jogadores apenas. Faz uma linha de 4 atrás com Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, que não saem lá de trás. 2 volantes presos. Já são 6, mas o goleiro 7, só sobram 4 para fazer gol, não vai fazer gol nunca. Joga até amanhã e se fizer 2, é como disse o Edmar depois do jogo, é tão difícil fazer gol. Ele teve a disfarçatez de dizer isso depois do jogo contra o Vila Nova. É tão difícil fazer gol, a gente não pode sofrer gol assim, não, Edmar. Não pode ser difícil fazer gol. O time tem que fazer gol. Você tem que sair mais de trás. Você é um lateral. Lateral também é ofensivo, mas dentro de uma organização. Então o treinador está fazendo um trabalho ruim. A gestão está fazendo um trabalho péssimo de novo. Precisa cobrar isso do treinador. Agora, que os jogadores são limitados tecnicamente, são. Porém, contudo, entretanto, todavia, quem tem jogadores fora de série? O Speed Martinez? O Speed Mendonça?
o René, lateral esquerdo, o Maurício, do Internacional, o Iago Pikachu no Fortaleza, o Paulão no Cuiabá, o Ítalo no Bragantino, o Léo Ortiz. Sabe o que esses jogadores têm? Nada. Mas sabe o que eles têm que a gente não tem? Todos jogam na primeira divisão em alto nível, em competição. Que vão até a Argentina e ganham do Defesa e Justiça, que o Vasco não conseguiu ganhar e foi eliminado. Como fez o Atlético Goianiense essa semana. E que tomou uma goleada do Bragantino ontem. Então tem alguma coisa errada. Porque não são só os jogadores. Claro que você ter jogadores bons é melhor. Mas me diga onde eles estão. Também não há uma profusão assim de jogadores tão bons assim, maravilhosos. D'Alessandro acabou com o futebol ontem e fez um gol com quase 40 anos. Que mostra que o futebol brasileiro é o Catar. Os jogadores veteranos arrebentam. O Nenê tá aí com 40 anos jogando no Vasco. É um absurdo, na minha opinião. Mas ele é imprescindível dentro desse deserto que o Vasco é. Então todas essas situações precisam ser conversadas. Zé Ricardo faz um trabalho ruim, como os outros treinadores também fizeram trabalhos ruins. Porque o treinador hoje, no século XXI, é fundamental para fazer isso. Porém, quem contrata o treinador precisa entender qual é a filosofia. Há uma necessidade de métodos. Carlos Brasil veio porque Anderson Barros não veio, porque Alexandre Matos não veio e porque Rodrigo Caetano não conseguiu ser contactado na primeira vez. Pois bem, está lá o Carlos Brasil, que trouxe o Zé Ricardo, porque o conhece. Mas o Zé Ricardo é o treinador que você quer? Levou o Vasco em 2017 a Libertadores. Então você já sabe como joga o Zé Ricardo. Então agora entuba. Mas é assim que você quer? Ou você, a cada insucesso, a cada 4, 5, 6 derrotas, você vai mandar um treinador embora? É uma dúvida. Porque Tite, quando perdeu para o Tolima, lá 10 anos atrás, foi mantido pelo André Sanches e chegou a ser campeão do mundo contra o Chelsea. E o Tite hoje está na seleção brasileira porque o André Sanches apostou nele. Mas para isso você precisa ter peito e acreditar no treinador. Porque as pressões vão acontecer em todo lugar do mundo. Treinadores caem, treinadores saem. Mas você precisa ter convicção. E você precisa cobrar. Não é porque o cara é legal, não é porque o cara é maneiro, não é porque o cara é bacana. Não. É trabalho, é profissional. Não achem que com a 777 tudo vai chegar e quem vier vai dar resultado. Não, porque pode dar errado. Porque a bola, ela não escolhe quem tem grana, quem não tem grana. Ela escolhe os melhores. Ela escolhe os bons. Os bons custam caro. E os bons são escassos. Mas dá para fazer trabalho melhor. Dá para trazer mais confiança. E hoje o trabalho que é feito no Vasco é muito ruim. Então, para concluir essa andança minha de 8 quilômetros, já que daqui a pouco a gente tem que subir esse vídeo, a minha conclusão é simples. Continuo achando que jogador ganha jogo. Mas hoje em dia, o trabalho do treinador é tão ou mais importante quanto. Na escassez de grandes craques, na escassez de grandes nomes do futebol mundial, o treinador é fundamental no seu trabalho. É fundamental. Derrotas vão acontecer, como o Abel Ferreira, por exemplo, do Palmeiras, que era criticado, porque não ganhava. E aí começou a ganhar. Então eu acho que o jogador precisa também entender, precisa também fazer um esforço, mas ele precisa ser bem orientado nos tempos de hoje. Agora, se você tem um jogador diferente, um extra série, espere que na individualidade, na leitura que ele tem do jogo, ele possa decidir. Mas como hoje isso é praticamente figura rara, os treinadores precisam dar resultado. Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Tchau, turma.